Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ó Espírito Santo do Senhor, que a tua palavra encontre nossos corações prontos para aceitar, ouvidos atentos à voz que vem de ti, Senhor. Ó Deus, que estejamos prontos para viver esta palavra, guardar no coração, para não errarmos, Senhor, o alvo, não desagradar a ti. Ó Deus, não pecarmos contra ti, Senhor. Dá-nos mais graça e nos abençoa neste momento, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei, anunciar-te-ei as coisas grandes e firmes que não sabes. Só Ele é quem sabe, né? Nós não sabemos. Glórias a Deus, aleluia, aleluia. Bem, aqui temos esta palavra de ânimo, né? Nas horas de grande necessidade, nós temos um Deus a quem podemos recorrer e que responde. Ele não é um pedaço de gesso que tem mão, mas não apalpa, tem olho, mas não vê, boca, mas não fala, tem pés, mas não anda, mas o nosso Deus age. Glória a Deus por isso. E nós vamos aqui aprender 3 modos de Deus responder. Tem 3 modos de Deus responder às orações dos crentes. Quais são esses 3 modos de Deus responder? Vamos saber. Estamos aqui para aprender, né, no Senhor. Primeiramente, introduzindo esta mensagem, olhando para Romanos, capítulo 8, versículo 32, diz assim: aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes nos o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? É uma pergunta para eu, para você, para nós refletirmos. E também no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, está escrito: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. As coisas que não serão acrescentadas, pode até a gente esquecer de pedir, se nós, primeiro de tudo, prioridade, buscar a Deus. De que maneira? De todo o coração. Buscar-me-ei e me acharei, quando me buscar de todo o coração, com toda devoção, com toda sinceridade e em verdade. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Busque primeiro, antes de tudo, o reino de Deus e a sua justiça, mas não será malograda a sua fé e confiança, porque fazendo assim, tudo o que nós precisamos, o que é que a gente precisa? Deus sabe, mesmo antes de a gente abrir a boca, isso vai ser acrescentado. Diga graças a Deus. O caminho é esse, viu? Ande nele. Além destas 2 passagens, nós encontramos também na primeira epístola de João,
capítulo 5, versículo de 11 a 15. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, ou seja, Jesus, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos, segundo a vontade dele. Quais são os 3 modos de Deus responder? Bom, Deus pode responder assim, quando a gente pedir sim. E podemos encontrar na Bíblia vários textos que o Senhor imediatamente atendeu. Sim. Está em Lucas, capítulo 18, e no seu versículo 35 a 43. Lucas 18, 35 a 43. O cego de Jericó. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que ele o trouxesse, e chegando-se ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Que sim, imediato esse. Eu tive uma experiência desta maneira quando eu estava no trabalho, e eu estava muito angustiado, porque eu estava desviado da minha função, e isto me incomodou muito. Fiquei muito incomodado, muito chateado, fiquei zangado mesmo com aquilo, né? Porque eu via que ninguém tomava providência, e cada dia mais aquela coisa ali. Eu disse: que negócio é esse? Assim não dá não. Aí o que é que eu fiz? Eu parei, saí da sala e fui no caminho entre os escritórios e o refeitório, que é um lugar assim, como a gente apelidou lá na Coelba de linha verde. Tem uma caminhada assim debaixo das árvores. Fui conversando com o Senhor, mas conversando assim, como se estivesse conversando alguém do lado. E ali, você já conversou com Deus assim? Mas Senhor, não está vendo, Senhor? Não é que eu não quero trabalhar não, o Senhor sabe. Quem estivesse me olhando pensou que eu estava doido, né? Mas ali conversando e tal, e eu disse: Senhor, será que eu estou pedindo demais, Senhor?
Senhor, em nome de Jesus, o que o Senhor pode fazer por mim aí? Essa situação para mim está muito, não dá certo não. Tá, muito bem. Na sexta-feira, nós tivemos uma reunião que a gente sempre costumava, no horário de almoço, reunia com os irmãos, e aí a gente, aquele intervalo, saía do almoço e ia direto para uma sala que a gente tinha reservado, e ali a gente ficava lendo a Bíblia, orando, até terminar o horário do almoço. Aí teve um irmão que, a irmã Ednaildes, né? Ela trouxe para nos visitar. Aí este irmão, quando terminou a oração, eu nem conhecia ele, nem me conhecemos ali. Aí ele apontou para mim e disse assim: olha, o Senhor está entrando com providência na sua causa. Certo, muito bem. Seja feita a vontade do Senhor. Sexta-feira, né? Sábado, domingo, segunda-feira é dia de trabalhar. Cheguei no trabalho, entrei na minha sala, puxei a cadeira para sentar na mesa, para começar a trabalhar. E eu nem sentei. Quando eu fiz a ação de sentar, o chefe entrou: João, pega aqui. Aí trouxe um outro colega vindo da Praça da Sé, ó, a partir de hoje, ele vai ficar aí no seu lugar e você vai descer para o setor técnico. Aí eu custei acreditar. Eu fiquei assim, admirado. Tão depressa assim. Aí eu me lembrei do que o irmão tinha me dito na sexta-feira. Que sim, rápido. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso. É assim que Deus faz, né? É assim que Deus age na vida daquele que nele crê. Deus pode sim responder. Sim, pode sim, pode sim. Imediatamente. Eu li, na verdade, foi Lucas 18, né? Vamos ver aqui. Foi isso que eu li? Foi isso, muito bem. E Deus também pode responder de outro modo. Eu também lembro quando Jesus estava na cruz. Aí tinha dois ladrões. E aí, um começou a dizer, eu não considerar o Senhor, nem falar daquela maneira, ali morrendo e cheio de conversa fiada. Aí o outro repreendeu e disse assim: nós merecemos estar aqui, mas ele nada fez. E aí então ele disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Sim, rápido esse, né? O segundo modo de Deus responder. Isso não quer dizer que ele não é Deus. O segundo modo de Deus responder, aguarde. Calma, espere. Há respaldo na Bíblia para que venhamos entender desta maneira? Claro, vamos ver aqui. 2 Pedro 3, versículo 8 e 9. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham
a arrepender-se. O Salmo 40, bastante conhecido, né? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei para o socorro. Aleluia. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e me pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Hino também para Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Aguarde, fique quieto, se aquiete, deixe de agonia. Então este é o modo também de Deus responder. Mas não significa que Ele está parado, que Ele não vê. Como eu posso me esquecer do que Deus fez na vida dos meus pais? 21 anos me converti, meus pais no mundo, meu pai alcoólatra, minha mãe não era alcoólatra, mas quando começava a beber, já sabe como é, né? Fumante inveterada, ficava reclamando comigo, dizendo: para que isso? Para que esse fanatismo todo? Precisa de nada disso. E aí fomos orando, jejuando, e quanto mais a gente orava, mais eles pioravam. Mas a gente não desistiu. Nessa época era eu e Clarice, a gente já estávamos namorando, e aí a nossa recreação era ir para a igreja, era jejum, oração. E aí a gente buscando e tal, aí minha mãe, Deus operou um milagre na vida de minha mãe. Demorou, mas chegou. E agora, segundo momento, meu pai, 5 aninhos ela teve que esperar a mais. Chegou ao ponto dela dizer para mim que não aguentava mais, porque você sabe, né? Mulher crente, marido ébrio. E aí vem aquelas ofensas, né? Xingamento, né? Dizendo que minha mãe ia dar dinheiro para pastor, ia namorar com pastor, né? Ameaçava até bater. Aí minha mãe chegou: eu não aguento mais tanto sofrimento, eu não quero mais saber e tal, eu não quero mais saber de homem, eu vou embora. Seu pai, eu tal, cada vez mais. E eu: vamos morar mais um pouco, minha mãe, vamos. 5 anos, 5 anos. Rapaz, eu sei o que é viver num lar onde um pai, vocês não queiram passar por uma situação dessa. Chegar ao ponto de você não dormir. E quando meu pai bebia, ninguém dormia, era briga mesmo, confusão, era bate-boca. Meu Deus, que agonia. Eu sem poder, eu não conhecia Deus, mas quando eu passei a ser um cristão, aí comecei a lutar, lutando em oração, buscando ao Senhor, jejuando ali, ó. Meu tempo era esse, negócio de brincadeira. Minha juventude era buscar o Senhor, ler a Bíblia, apesar das dificuldades. 5 anos, me casei, veio Jonatas, meu pai nessa situação, mas o Espírito de Deus começou a trabalhar na vida dele de uma maneira muito forte, né? Ao ponto dele
ter sonhos. Ele falou para mim, numa madrugada, quando ele estava soluçando, eu pensei que ele estava passando mal. Como é que Deus age, viu? Olha, eu nunca tive essa experiência, apesar de orar, de jejuar, de ler Bíblia, de estar sempre com ele, eu nunca tive. Meu pai alcoólatra, beberrão, madrugada, eu cheguei perto, tá passando mal, meu pai? Tá se sentindo bem? Ele chorando. E ele falava assim: eu vou largar essa bebida. Aí ele me confessou que o anjo do Senhor visitou ele e conversou com ele e disse a ele que Deus tinha um plano na vida dele. É assim que Deus faz, viu? Só que não foi imediato não, apesar de tudo, né? Uma experiência muito forte na vida dele. Mas o diabo não quer perder, né? E ali a gente teve que continuar crendo e confiando até que chegou o dia. Quando chega o dia do Senhor, a palavra de Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Chegou o dia. Quando ele foi visitar, pelas pernas dele mesmo, pelas pernas dele ele foi, sem ninguém forçar. Ele foi. Minha mãe tinha ido já para a igreja. Foi uma campanha do pastor falecido Bernard Johnson, que ele de vez em quando vinha aqui na Assembleia de Deus da Liberdade. Ele é filho de norte-americano, falava inglês, mas era brasileiro. E aí ele pregou, a igreja cheia aqui na Liberdade. Minha mãe estava lá e meu pai perguntou apenas durante o dia, perguntou se tem culto hoje na sua igreja. Aí minha mãe não ligou, porque conversa de bêbado, o que vai dar vez a conversa de bêbado? Pô, não sei que ele foi? Ele foi. Estava lá no meio da multidão, apinhado lá dentro. O pastor Bernard Johnson, o Espírito de Deus usou nessa campanha evangelística. E aí no fim da pregação tem um apelo, é claro. Aí fez o apelo e insistiu: quem é a primeira pessoa? Quem é a primeira pessoa? E ninguém. E aí quando de repente, meu pai veio. Minha mãe viu do outro lado da galeria e ficou abismada, sem custando acreditar que era ele, mas era ele mesmo. Quando meu pai foi, um bocado de gente foi receber a Jesus Cristo. Daquela noite em diante, meu pai nunca mais bebeu. Chegou em casa, abriu o tubo, que ele chamava o tubo da cachaça, né? Ele bebia toda, negócio de caipirinha, cerveja, era cachaça mesmo. Ele chegava ao ponto de não encontrar cachaça, sabe o que ele bebia? Álcool, pitu. Aí eu, pronto, vai começar hoje, que eu mais uma noite sem dormir. Ele sem beber, tudo bem. Quando bebia, pense no inferno. Aí ele emborcando, eu vi aquela zoada, água descendo pela pia. Quando eu me levantei, está ele lá, falando sozinho, repreendendo a maneira dele: vai diabo, para longe de mim, que eu não te quero mais. E realmente, viu? Olha, nunca mais meu pai botou cachaça na boca. E viveu os últimos dias dele na presença do Senhor. Vocês lembram quando eles vinham aqui, né? Demorou, né? Mas Deus trabalhou. E trabalhou de maneira perfeita. Glórias a Deus. E assim, este também é um modo do Senhor responder: aguarde, espere. Mas isso não quer dizer que Deus não está ligando, Deus não está se importando. Tudo só acontece na hora certa.
Mas nós só queremos sempre sim, né? Achamos que Deus só responde sim, 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 sim. E tem um terceiro modo de Deus responder. Deus responde sim, responde aguarde, mas Ele também diz não. Quantos não eu recebi de minha mãe e de meu pai? Não. Você também nunca ouviu não do seu pai, de sua mãe? Não. E quantas vezes você que é mãe e pai também tem que dizer não? Mas esse não significa que o pai e a mãe é ruim? É porque o pai e a mãe sabem o que é o melhor para os seus filhos. Mas nós, na inocência, do não saber de nada, acha que aquilo é bom. Mas não é. E aí a gente sofre, a gente chora. Olhe, o que Jesus, o Filho de Deus, né? Quando ele foi orar, e aí, na sua oração, como está aqui, Mateus 26, versículo 36 em diante, Jesus lá no Getsemane, então chegou Jesus com eles, com os seus discípulos, num lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: aceitai-vos aqui enquanto eu vou além orar, vou ali adiante orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. O crente também passa por essa situação? Por que não? Nosso mestre passou. Mas isso significa que a batalha está perdida? Ele estava muito triste. Sabe aquelas horas que a gente chega assim, o que é que você tem? E a gente fica ali pensativo, naquela aflição, naquela tormenta. E o crente também se angustia. Mas isso não quer dizer que ele passa por esses momentos ao ponto de se afastar do Senhor. É porque a gente tem sentimento, a gente sabe, sente dor, não é? A gente sofre também. Jesus sofreu. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui, velai comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecido e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, insistiu, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-se outra vez adormecido. Ou seja, Jesus não pôde contar com os seus discípulos, porque os seus olhos estavam carregados, sabe? Aquela pessoa que está mesmo já arrastando os lençóis. O Senhor não podia contar com ele, estava daqui. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. As mesmas palavras. O que é que vocês acham nesta oração que Jesus fez? Qual foi a resposta do Pai? Você acha que o Pai respondeu o quê? Para Jesus, seu filho. Jesus ele respondeu assim, sim. Foi assim? Foi? Jesus, aguarde, foi assim? O que foi que o pai deve ter respondido para seu filho? Sabe o que é que o pai respondeu para o seu filho? Não. Ora, se Jesus recebeu o não, por que eu e você não podemos receber não de Deus?
Porque nós estamos na oração, não seja feita a tua vontade. Às vezes nós pensamos que aquilo que a gente está pedindo é a vontade de Deus, mas não é. Por isso não é bem dado. Como a gente também diz não, porque não é porque a gente odeia, não gosta dos filhos, porque sabe que se atender vai ser pior para ele e para ela. E se Jesus não tivesse passado por tudo aquilo, que seria de mim e de você? Não, Senhor, de modo nenhum, Pedro, vai acontecer isso contigo. O que seria de nós se ele não pagasse o preço, se ele não assumisse em nosso lugar a culpa? Nós tínhamos condição de pagar? Que daríamos ao Senhor pelos grandes benefícios que Ele nos tem feito? Como está aqui, no livro de Romanos capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas, não somente o sim, mas também o não, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Aleluia. Glórias a Deus. Eu já experimentei o sim de Deus, já experimentei o aguarde de Deus, e também já experimentei o não. Eu nunca esqueci. Nos meus 17, 18 anos, você sabe o que eu queria ser? Aviador da Força Aérea Brasileira. E naquela época eu estava jovem, né? Mente fresca. E eu estudava mesmo para valer com os meus colegas que gostavam de estudar. Na matemática, então, eu era o tal. E aí, preparando para aquele concurso muito concorrido, tal. E aí veio, olha, fiz o teste Força Aérea Brasileira, Academia da Força Aérea. Aí vieram trazer o resultado, um carro da aeronáutica com 2 soldados, foram lá na rua da caixa d'água, me pegar. Os vizinhos ficaram assim, o que está acontecendo? A Força Aérea por aqui, fui lá buscar. Eu recebi a notícia assim, eu passei, passou. Oh, que alegria! Você é aviador de caça, vou entrar na Força Aérea, Academia da Força Aérea, era o que eu mais queria. Estudei, passei. Aí fui lá com os outros também que conseguiram o exame de escolaridade, fui lá para Base Aérea Campo dos Afonso, Rio de Janeiro, grande como que eu. E lá tem também os testes de aptidão física, corrida, barra. Eu estava forte, né? Preparado fisicamente. Oxê, comigo mesmo, e pá, faz os exercícios e tal, mas também tem a parte médica. Você faz os exames, exame de coração, faz uma bateria de exame, que não pode ter nada, né? E aí, quando veio o exame de vista, diga as letras aí, pá. Aí ele foi dificultando. Aí eu já não via mais, porque eu tinha astigmatismo míope. Mas por que hoje, pastor, você não usa? Porque eu só fui consertar isso quando eu entrei na Coelba, aí fiz um exame, a cirurgia laser,
para corrigir isso aí. Por isso que você não me vê usando óculos. Porque essa miopia, eu não tenho mais miopia. Mas eu tinha astigmatismo míope. E aviador não pode ter isso, né? E aí, fiquei ali. E quando eu estava percebendo uma coisa meio estranha, porque cada etapa ia chamando para ir para a seguinte, né? Aí sabe quando você sente que a coisa não teve sucesso? Ah, para quê? Você sabe que é uma pessoa inconsolável, que chora? Foi eu. Mas chorei, porque era o meu sonho, o meu desejo, eu queria, eu me preparei. E aí um sargento de lá da aeronáutica, vendo a minha situação, me chamou numa sala ao lado, e demorou bastante me consolando, falando comigo, você é jovem, tal, aquela coisa certa. Voltei para Salvador triste, né? Voltei no avião de carga do Correio Aeronacional, aqueles aviões que leva paraquedistas, que você fica sentado aqui do lado, avião de carga. Voltei no melhorzinho, um Avro de 36 passageiros da aeronáutica. Aí então, peguei triste, por causa daquele não. Mas eu queria tanto, sabe, que eu fui teimoso. E no ano seguinte, ou eu lá de novo, passei. Fiz o teste do novo concurso, passei. Dessa vez eu fui lá para o Pernambuco, base aérea de Recife, que é maior do que a daqui. E lá também a mesma coisa, né? Alojamento, e lá, fiquei lá, tal, os testes físicos e tal, aquela coisa toda aí, testes de saúde. Quando chegou, mesma coisa. Desta vez eu chorei menos porque eu já sabia. Mas, se eu não tivesse recebido este não do Senhor, eu não estaria aqui hoje falando para você. Poderia ter até, quem sabe, humanamente falando, uma vida melhor. Mas eu não teria conhecido a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Não teria me casado com Clarice, mulher virtuosa, né? Não teria conhecido vocês, não estaria aqui. Estaria por aí, né? Num mundo diferente, afastado de Deus. Mas foi preciso o Senhor não me conmover com o meu choro e dizer: não, meu filho, mas eu quero, não adianta espernear, não vai ser sim, e nem vai ser aguarde, é não para você. Mas em tudo isso não significa que o nosso Deus é mau. Ele pode sim imediatamente responder, ele pode dar um tempo e responder, ele pode também não responder. Mas aquele que é do Senhor se conforma, né? Por que a gente se conforma com essas três respostas de Deus, embora até mesmo sendo não? Porque a gente leu aqui em Romanos 8, 28, ó, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É chamado segundo o seu decreto. Não é só o sim que coopera, não é somente o aguarde que coopera, mas também o não de Deus coopera. E concluindo esta reflexão, Romanos 12, versículo 2. Se é que nós queremos que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas, e não o que a gente quer, né? E não vos conformeis com este mundo, porque o mundo é egoísta, né? Não só quer ser satisfeito, quer que Deus lhe atenda, que Deus, como diz, tudo que eu peço a Deus, Deus me dá, né? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Tudo que Deus responder é bom. Se Ele responder sim, amém. Responder aguarde, amém. Se Ele disser não, amém. Nós continuaremos a dizer que Ele só é o Senhor, Ele tudo pode, e Ele sabe o que é o melhor para as nossas vidas, porque a gente não sabe nem orar como convém. Jesus experimentou não, porque eu e você não pode experimentar também não. Que somos nós? Deus é quem sabe de tudo. Então vamos deixar que Ele nos conduza, né? O segredo da vida do crente é ele viver na presença do Senhor, independente de qualquer circunstância. Tudo que acontecer vai ser para o nosso bem, mesmo que aos olhos do mundo não seja nada, e que até aquela mulher de Jó representa o mundo, né? Amaldiçoa este teu Deus e morre. Mas diante de tantas lutas, nós continuaremos a dizer: só o Senhor é Deus, eu sei que tenho crido, meu Redentor vive.